Ora, bom dia, senhores ouvintes. Temos hoje aqui connosco em estúdio o Dr. Vítor Leal, Presidente do Conselho de Administração da Termolistur, empresa municipal que gera a Estância Termal de São Pedro do Sul. Doutor, antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado por aceder a este nosso convite e estar aqui. Doutor, no início do passado mês de janeiro, tomou posse para um novo mandato à frente do Conselho de Administração da Termolistur. Já tinha tido uma experiência anterior, depois voltou em finais de 2013. Doutor, o que é que, no fundo, levou a voltar a aceitar este convite para liderar a equipa que gera as Termas de São Pedro do Sul? Bem, acima de tudo, o trabalho que foi feito nos últimos 4 anos foi um trabalho muito de consolidação da parte financeira da empresa e de tentar consolidar aquilo que estava a ser feito e melhorar em alguns aspectos. Este novo mandato é um mandato um pouco diferente, é um mandato com novas aspirações. Neste momento estamos a desenvolver alguns projetos ambiciosos para a Termas de São Pedro do Sul, queremos levar avante. Por outro lado, também encontro na Câmara Municipal uma vontade muito grande de mudar, ao fim e ao cabo, o que é o figurino das termas e o que tem sido desenvolvido no nível do termalismo em São Pedro do Sul. Estão a decorrer grandes investimentos ao nível público no espaço urbano das Termas de São Pedro do Sul. Os privados estão a acompanhar muito em pleno esse investimento. Nós, neste momento, já temos aprovados cerca de 9 milhões de investimento privado para arrancar dentro de poucos meses. E, portanto, este conjunto de coisas faz-me acreditar que as Termas de São Pedro do Sul têm um grande futuro e que podemos entrar aqui numa nova fase de dinamismo para as Termas de São Pedro do Sul, para o termalismo. Doutor, é incontornável uma questão, nesta altura em que, de alguma forma, assume este início de segundo mandato. Durante os últimos dias, quer em termos de opinião de Câmara Municipal, quer em termos de sessão da Assembleia Municipal, há uma questão que foi abordada e que acaba por ser um pouco marcante, digamos assim, na ordem do dia, que tem a ver com a questão da remuneração do seu cargo, enquanto administrador delegado ou Presidente do Conselho de Administração. Portanto, o doutor estava, até dezembro de 2017, a oferir um montante que seria equivalente a 80% de um vereador da autarquia e, tanto quanto julgo saber, essa verba agora a partir do mês de janeiro passa a ser o equivalente a 100%, digamos assim, do vereador da autarquia. Portanto, há aqui, grosso modo, um aumento de 20%. Por um lado, há o entendimento de que há um aumento de 20%, por parte da oposição. A maioria no Executivo diz que se trata de um novo contrato e, como tal, que o que está para trás não tem nada a ver. Como é que, de alguma forma, o doutor reage a estas críticas que têm sido com naturalidade. Nós temos de ter a noção de quando estamos envolvidos nestas questões que, como costuma dizer, a inveja e a mesquinhez, por vezes, vem ao de cima do diálogo político, portanto, temos que reagir com naturalidade. Só lhe posso dizer que as condições que estamos a iniciar, e por isso disse que estamos a iniciar um novo mandato, são novas condições. Para lhe dar um exemplo, eu quando me sento à mesa da direção da Associação das Termas de Portugal, como sabe que sou vice-presidente, eu sou o administrador mais mal pago daquela mesa. E estamos a falar de umas termas que têm 40% da cota de mercado. Portanto, só daí poderá haver a comparação com os meus colegas que gerem outras termas. De igual modo, e se fosse aplicado o estatuto do gestor público na totalidade ao nível de como é aplicado no Estado, o nosso tipo de empresa, que é uma empresa do tipo C, o administrador, o Presidente do Conselho de Administração, teria que oferir uma remuneração de 80% do salário do Primeiro-Ministro. É assim no Estado Central, só não é assim nas autarquias locais, porque há uma lei própria que impõe o limite do salário ao salário do vereador. Portanto, lido com naturalidade nessa questão, sendo que acho que o valor é o valor apropriado em função das circunstâncias e do tipo de empresa que é e do tipo de gestão que tem que ser feita. E em relação àquelas críticas que são feitas, digamos assim, dando nota de que se os resultados financeiros da Termolistur não têm sido tão positivos quanto seria de esperar, que não justifica haver, digamos assim, um aumento no valor da remuneração do administrador? Se calhar aí teríamos que comparar, se calhar, com o Presidente da CP,
o Presidente da EDP. Não é? O Presidente da EDP apresenta grandes lucros porque tem monopólio digamos, do fornecimento e tem as condições que tem. O Presidente da CP apresenta os dados mais catastróficos que cada das empresas portuguesas, porque tem um conjunto de dívida associada que o leva a apresentar esses dados. Também e foi dito, e é bem dito, nós quando temos que olhar para a gestão temos que olhar muito mais para os resultados operacionais, propriamente para os resultados finais. Quando nós temos uma dívida para gerir, e depois podemos falar sobre esse assunto, que temos, e os custos financeiros que temos, e todos os custos que temos associados, não se pode fazer milagres. Quando a Câmara Municipal nos impõe determinadas condições, como eram impostas no passado, no pagamento de uma renda à cabeça, portanto, nós não temos essa capacidade de produzir resultados líquidos positivos e pode vir o melhor gestor do mundo, eu não quero comparar a tal, mas gostava de ver outras pessoas nas minhas circunstâncias como é que conseguiriam fazer, como se costuma dizer, omelete sem ovos. Portanto, a questão da renda que a Termolistur paga à Câmara Municipal é, sem dúvida, um entrave para que a empresa municipal possa apresentar resultados, digamos assim, condignos, que possam ser... Para ter uma ideia... De uma forma mais transparente, claro, e indicativos daquilo que é o trabalho da empresa. Para ter uma ideia, nós, em termos de resultados, estamos a falar em termos de resultados contabilísticos, nós temos uma renda anual à Câmara Municipal de 850 mil euros, portanto, que vai influenciar os resultados. Em contrapartida, temos, entre amortizações e custos de financiamento, portanto, ou digamos juros, 650 mil euros. Portanto, este é o encargo à cabeça que nós temos no dia 1 de janeiro. E é com esta base que nós temos que desenvolver toda a nossa gestão. Se nós temos estes encargos, é lógico que não conseguimos desenvolver a atividade dignamente, nem conseguimos ter os resultados que se pretende ter em termos de resultado líquido. Porquê? Porque a Câmara Municipal, em determinado momento, e na altura que foi constituída a empresa municipal, definiu um valor de renda que, na minha ótica, foi quase achado numa vertente de caixa, quanto faturava e quanto tinha despesas, isso é mal calculado, mas esqueceu-se de uma coisa que é primordial em qualquer empresa, que é o investimento. Nós, ao longo destes últimos, dos 14 anos que existe a Termolistur fez 20 milhões de investimento. E esses 20 milhões de investimento têm que ser pagos. E têm que ser pagos a posteriori, como é lógico. Isso depois reflete-se nas contas. De igual modo, e todos saberão, a Termolistur, em 2008, foi chamada a contrair um empréstimo de 13 milhões e meio de euros para resolver problemas da Câmara Municipal. Isto é quase como uma dívida pública. É feita em determinado momento e depois os vindouros terão que a pagar. E, portanto, o que nós fazemos este ano, e todos os anos que virão, é pagar a dívida acumulada do passado, que foi solicitada e foi imposta pela Câmara Municipal para que tal acontecesse. Doutor, a Termolistur foi criada em 2005, ou 2004, 2005. Na sua opinião, continua a justificar-se a existência da empresa municipal enquanto tal para gerir as termas, ou à semelhança daquilo que aconteceu já em alguns municípios, onde as empresas municipais acabaram por se extinguir? Aqui justifica-se a continuidade da existência? Eu acredito que justifica-se plenamente. Muito pelo contrário, acho que tem acontecido a internacionalização de alguns serviços e empresas que não fazem sentido existir, empresas municipais, e estou de acordo também com essa política. Agora, empresas que atuam no mercado aberto, como é o nosso, que atuam em mercado concorrencial, mercantil, eu penso que faz todo sentido, e muitas das termas que estão em mãos de empresas municipais, estou a lembrar de Chaves, por exemplo, está empresas municipais a gerir as termas, e portanto faz todo sentido, porque é um tipo de negócio totalmente diferente do que é a prestação de um serviço público, como havia outras empresas. Doutor, vamos voltar um bocadinho atrás, vamos até ao mandato anterior que concluiu em dezembro do ano passado, que foi um mandato, de alguma forma, algo conturbado, com diversas críticas por parte da oposição social-democrata na Câmara Municipal. Recordo-me do célebre caso dos documentos que eram pedidos e que não eram fornecidos. O mandato autárquico anterior terminou em outubro. Como é que ficou essa situação? Está tudo completamente sanado? Está tudo completamente resolvido? Nós fomos entregando todos os documentos que nos foram solicitando, sempre chamamos a atenção e continuamos a chamar que não faz sentido para um conjunto de propostas que são feitas de pedir todos e qualquer documento. É o mesmo sentido que eu agora começasse a pedir todos os documentos da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo. Há documentos de prestação de informação que devem ser fornecidos e que nós fornecemos como não pode deixar de ser. Agora, todo tipo de faturas, e mais algumas como foi pedido,
achamos que não faz sentido, embora saibamos do ponto de vista da lei administrativa e de acesso aos dados administrativos, temos que fornecer. Agora, eu acho que tem que haver aqui um bom senso entre o que é a lei e o que deve ser a prática. No entanto, todos os dados que foram solicitados foram sendo fornecidos. Agora, quando me pedem faturas todas de um ano, não podem pedir humanamente para tratar cópias de todas as faturas. Envio os relatórios do programa informático de contabilidade e serão sinalizadas as que quiserem. Mas essa decisão da CADA, que de alguma forma forçava a Termolistura a fornecer os documentos, considera que foi uma derrota para o seu Conselho de Administração? Eu não considero uma derrota, porque há sempre um patamar eu sou jurista, há um patamar do jurídico e há o patamar do que eu acho que é o bom senso. Porque às vezes, como nós sabemos, agora estamos a discutir até essa questão da limpeza das matas, às vezes as leis são feitas sem bom senso. Temos que ter bem a noção do que é o bom senso que deve imperar. E, portanto, na própria situação dessa questão que houve da CADA, também eu tinha pareceres de ilustres juristas que não tinham a mesma opinião e, portanto, nós temos que ter a noção que o direito não é uniforme e, por vezes, conforme a interpretação que lhe é dada e conforme as pessoas estão a ver, é que tem uma interpretação diferente. Mas o problema é que a CADA tem poder, não é? E como tem poder, nós temos que completamente dar o ok, anuir perante o poder. Isso, sem dúvida nenhuma, nunca faz parte do nosso ADN estar a colocar questões e entrarmos nessa patamar. Portanto, situação completamente ultrapassada. Completamente ultrapassada. Como viram, não havia nada, nem há nada a esconder, tanto mais que daí não advieram qualquer consequências, nem houve qualquer comentário sobre o que quer que seja, porque tudo aquilo que lá está e tudo que é a contabilidade da empresa é uma contabilidade que nós temos completamente aberta e convidamos sempre, e convidamos todas as pessoas que queiram visitar-nos, e nós colocamos ao dispor no anterior mandato para mostrar todos os documentos, explicá-los, inclusive com os nossos técnicos, que é o que faz sentido este diálogo aberto e fraterno, sem questões de formalidades, ao fim e ao cabo. Doutor, um outro aspecto que marcou o seu mandato anterior enquanto Presidente do Conselho de Administração prende-se com aquilo que poderemos considerar um diferendo que existiu entre o Conselho de Administração e o corpo clínico, ou pelo menos parte do corpo clínico que exerce funções nas termas de São Pedro do Sul. Uma situação que levou mesmo a que alguns desses clínicos tenham colocado a Termolistura em tribunal. O processo já está concluído e encerrado. Eu sei que houve pelo menos uma primeira decisão, não sei se já transitou em julgado ou não. Mas qual é que é o ponto de situação relativamente a todo esse processo? Bem, em relação aos médicos, e sempre foi minha opinião, e está documentado, e existem documentos na Câmara Municipal que, desde o enquadramento legal em 2004, eu sempre defendi, na minha anterior passagem pela Administração de Termolistura, que tinha que ser dado um novo enquadramento legal ao serviço de médicos, à prestação de serviços médicos na termas de São Pedro do Sul. Nunca foi esse o entendimento da Câmara Municipal anterior. Esta Câmara Municipal, quando tomou posse, bem, na minha opinião, achou que tinha que haver um novo enquadramento legal da forma como os médicos prestam o seu serviço, e incitamos um conjunto de diálogos com os médicos, com os 11 médicos que existiam na altura, para tentar chegar a esse acordo. E sempre foi numa perspectiva de diálogo, de chegar a um consenso, de acordo mútuo, que nós fomos fazendo esse trabalho. Ao longo de vários meses, iniciamos este trabalho no mês de novembro de 2013, portanto, na época baixa, até abril, quando não conseguimos chegar a acordo com uma parte do corpo clínico, na altura 3 médicos, e, portanto, tivemos que tomar uma decisão drástica, ao fim e ao cabo, de contratar aqueles médicos que aceitaram, os 8, e os outros 3 terem saído. Foi uma decisão pessoal desses 3 médicos. Nós nunca procuramos afastar ninguém, muito pelo contrário, nós temos tudo, nem Câmara Municipal, porque este diálogo foi um diálogo partilhado e entre as 3 partes, ao fim e ao cabo. E o que chegamos a acordo, acho que foi um acordo bom para todas as partes. É um acordo que permitiu que o erário público, e neste caso a Termolistura, tenha arrecadado ao longo deste mandato, destes 4 anos, 3 anos e meio, portanto, nós começamos só a recolher o valor das consultas só a partir de maio, já recolhemos cerca de 380 mil euros. Portanto, é um valor que eu acho justo e adequado para o serviço que é prestado e para este acordo que existe entre os médicos e a Termolistura, e tenho pena de não ter sido feito há bem mais tempo, porque se este acordo tivesse sido implementado logo em 2005, e como disse, contra a minha opinião nunca foi, eu era um entre 3,
a Termais do Sul tinha arrecadado mais de 1 milhão de euros já com este acordo. Mas penso que foi uma coisa que está sanada, está ultrapassada. Nós temos um grau de satisfação dos utentes em relação ao serviço médico altíssimo, de 86%. Nós temos os médicos satisfeitos, não ontem à noite estive numa reunião com eles. Está tudo a correr bem, do ponto de vista organizacional. Os médicos que saíram, acho que tomaram a opção que tomaram. Penso que não estarão também muito chateados connosco. Inclusive, uma das médicas que saiu neste momento está a fazer tratamentos no balneário e a usufruir do bónus de fazer tratamentos à borda como qualquer médica, portanto, deve estar satisfeita também com as termas de São Pedro Sul. O processo jurídico corre os seus trâmites. Houve uma primeira decisão com a qual nós não nos conformamos e que não aceitamos. Recorremos, está na relação para recurso e aguardamos serenamente pela decisão até trânsito em julgado. Doutor, ainda em relação a esta parte do corpo clínico, houve também alteração ao longo deste mandato do diretor clínico nas termas de São Pedro do Sul. Atualmente o diretor clínico é um médico aqui de São Pedro do Sul, conhece a realidade das termas. Isso também contribuiu para essa mudança, o facto de ser alguém da terra que conhece bem a história das termas e conhece bem a casa, digamos assim? Sim, o Dr. Sousa Gomes, como todos saberão, é um ilustre médico da terra, conhece bem esta realidade, tem muitos anos de termas, portanto já está há muitos anos, desde os anos 80 que presta serviço nos balneários termais, e posso lhe dizer até em primeira mão, que foi a minha primeira escolha desde logo. Sempre foi, e o convite foi endereçado logo para ser diretor clínico. Eu achou por bem que na altura não tinha condições para aceitar a ser diretor clínico e tinha questões profissionais e pessoais que também o impediam como tal, e portanto no primeiro momento não permitiu que eu fosse escolhido como diretor clínico. No entanto, depois de alguma pressão e de alguma tentativa de persuasão, ele anuiu e achamos que atualmente é um ótimo diretor clínico, presta um serviço excelente de união entre todos os colegas e acho que é uma ótima escolha e tem-se dado provas ao longo dos últimos tempos acerca disso. Portanto, satisfeito com a escolha e com os resultados que a mesma tem provocado. Doutor, vamos tentar analisar um pouco a evolução das termas de São Pedro do Sul ao longo destes anos, nomeadamente no que diz respeito à Termalistur. Penso, e não estarei enganado, o Dr. Vítor Leal esteve na gênese da empresa municipal, depois há um hiato de tempo em que não esteve nas termas de São Pedro do Sul e regressou depois novamente em 2013. Tentando olhar de uma forma desapaixonada e exterior a todo este mundo, como é que analisa, digamos assim, o trajeto das termas? As termas estão melhores hoje que o que estavam em 2005? Estão piores? Há aqui tendências do mercado, digamos assim? O que é que... Vamos ver. Que tipo de análise é que se pode fazer tentando olhar de fora? Como é lógico. Embora seja sempre difícil, como é lógico, enquanto ator principal desta história, como se costuma dizer, de uma forma desapaixonada. Mas a análise depende sempre da perspectiva que ao fim e ao cabo que é tomada. Nós temos que verificar duas coisas. As termas de São Pedro do Sul atingiram um auge devido a duas situações muito específicas. Nos finais dos anos 80. Uma deve-se ao encerramento das Caldas da Rainha, que eram até então as grandes termas do país, e ao mesmo tempo que encerram as termas das Caldas da Rainha, abre o grande balneário Dom Afonso Henriques em São Pedro do Sul. Portanto, foram dois fatores que contribuíram exponencialmente para as termas terem crescido e terem tido o patamar que atingiram, além de todo o dinamismo da iniciativa privada, de hoteleiros e que existiu sempre nas termas de São Pedro do Sul, como é reconhecido. E, portanto, estes três fatores conjugados levaram a que as termas tivessem alcançado sempre este segmento de crescimento e de atingir os patamares que atingiram. Depois, há aqui um tempo em que as termas de São Pedro do Sul ficaram um pouco para trás, tem a ver com os investimentos. Nós, quando, e analisando de uma forma desapaixonada, um pouco como eu tento fazer esta análise, quando em 2001 abre o balneário Rainha Dona Amélia, com o investimento que foi feito, o balneário Rainha Dona Amélia já fica um pouco aquém daquilo que era necessário no mercado naquele momento. É um balneário pequeno, sem grande estrutura, com um tipo de tratamentos e um tipo de postura que no mercado já estava a ficar em desuso, estavam a começar já a surgir novas técnicas, novas valências, novos tratamentos e, portanto, é um pouco fora de tempo. E depois, em 2006, quando é feita a grande obra no balneário Dom Afonso Henriques, igualmente também
volta ainda ir buscar um projeto, e na altura havia dificuldades muito grandes já no de financiamento, e portanto já foi feito sem financiamento de fundos. O investimento que foi feito também foi feito muito canalizado para o parte do termalismo terapêutico, mas numa ótica daquilo que já se praticava há dezenas de anos em São Pedro do Sul, e não tem feito o upgrade daquilo que já era feito em alguns balneários a nível do país. No entanto, isto foi um pouco de São Pedro do Sul de pé de si. Mas há aqui uma parte que queiramos que ele não, que é indiscutível. As termas de São Pedro do Sul sempre foram aumentando a sua cota de mercado. O problema é que o termalismo em Portugal, e principalmente a partir dos anos 2005, atravessa uma crise muito profunda de falta de não é de apoio só financeiro da parte do Estado das comparticipações, tem a ver com um apoio muito claro de apostar no que é o termalismo, enquanto medicina, enquanto algo que pode ser muito peculiar, mas que pode ser alternativo e ao mesmo tempo complementado, que é o Serviço Nacional de Saúde. E essa aposta que passa pela formação graduada, pela pós-graduada, pela iniciativa do Estado em apoiar com uma forma mais afincada e mais premente o que é o termalismo, e isso depois vem-se a levar a que o termalismo tenha baixado para números nunca antes vistos. Mas esse é um papel que caberia só ao Estado, ou que as próprias entidades gestoras das estâncias termais também deveriam assumir? Sem dúvida alguma, e tem toda a razão, e por exemplo, uma das situações que eu costumo dar como exemplo e que deve ser tomada como exemplo tem sido o que aconteceu em França. A França também passou o mesmo problema com uma crise no termalismo, e em determinado momento, até para fazer frente e fazer lobbying sobre o poder político, criou a AFRET, que é uma associação francesa que se dedica só à investigação e à comprovação terapêutica das propriedades terapêuticas das águas e dos efeitos terapêuticos. E cada aquista que frequenta os balneários franceses, do que lhe é cobrado €1, passa para essa associação, que se dedica só à investigação. E isso tem contribuído muito para, junto do público em geral, mas também junto dos decisores e dos prescritores, perceber qual é a importância do termalismo. E esse é um caminho que nós deveríamos ter seguido. Estamos a seguir agora uma perspectiva diferente com o apoio dos fundos comunitários. Neste momento temos 2 projetos enormes nessa área de investigação, mas é um caminho que tem que ser tomado e ser cada vez mais alavancado, de modo a nós conseguirmos ter capacidade junto do poder político de fazer pressão e junto dos prescritores e junto do público em geral. Doutor, obviamente que a questão da investigação é fundamental para o desenvolvimento do setor, mas a questão da promoção para cativar novos clientes, entre aspas, também é bastante importante. Se nós vemos os laboratórios clínicos a terem delegados de propaganda médica a irem diretamente consultar os médicos, dando nota dos novos medicamentos que saem para o mercado e das suas potencialidades, porque é que ou a Associação de Termas de Portugal, ou as Termas do Centro, ou as próprias instâncias em termos individuais não têm essa política comercial, digamos assim, um pouco mais agressiva? Sim, nós em São Pedro do Sul temos. Nós em São Pedro do Sul temos um delegado de informação e propaganda médica que está no terreno, que está a trabalhar, que está a dar a conhecer as nossas potencialidades, o que são as termas de São Pedro do Sul, que ao mesmo tempo trabalha com o nosso diretor clínico e com a nossa equipa técnica na organização do conjunto de seminários médicos. No ano passado já tivemos alguns, este ano tivemos agora outros em abril, portanto nós estamos a trabalhar muito junto dos prescritores, de uma forma a tentar-lhes dar informação sobre o que é que nós fazemos, quais são as nossas potencialidades, o que é que em termos clínicos nós produzimos. E tem notado resultados desse tipo de trabalho? Sem dúvida alguma, porque assim, a melhor forma do termalismo terapêutico crescer, e essa forma é pela parte do prescritor, portanto temos que atuar fortemente sobre a parte do prescritor. E esse é um trabalho que tem que ser feito e tem que ser aprofundado cada vez mais. Nós temos que separar o que são os vários tipos de termalismo, mas a parte do termalismo terapêutico tem que funcionar muito pela parte do prescritor. E aproveitando agora também um pouco este ano, quando se fala nas reintrodução das comparticipações dos tratamentos termais, cada vez mais nós temos que atuar sobre o prescritor, porque vai ser por via dele que as pessoas chegarão às termas de São Pedro do Sul. Doutor, pegando um pouco nessa questão das prescrições e abordando também aquilo que há pouco fazia referência, dando nota de que a partir de 2009 a tendência para a frequência de balneoterapia vinha a diminuir em Portugal, sendo certo que havia essa tendência de estagnação ou mesmo ligeira diminuição,
com a suspensão das comparticipações em 2011, aí notou-se realmente uma quebra muito acentuada de 2011 para 2012 em termos da frequência. Contudo, seria de esperar que essa estagnação depois também ela tivesse tendência a estagnar, passa aqui o pleonasmo, e que a partir de 2012 os números se mantivessem. Mas não foi isso que se verificou, continuou-se a verificar aqui uma tendência para uma descida cada vez maior, nomeadamente na questão de balneoterapia, uma vez que na questão do bem-estar tem até se verificado resultados positivos. Na sua opinião, a que é que se deve a esta inversão? Vamos ver, do ponto de vista específico de São Pedro Sul, não é correto, não é totalmente assim. Nós sofremos uma grande baixa numa de consultas médicas, portanto, quando falamos de consultas médicas, estamos a falar de termalismo terapêutico, poderá depois haver segundas épocas, etc., mas, portanto, seguindo esta, que é o método mais contagem mais correto às consultas médicas. De 2010 para 2013, portanto, no anterior mandato, anterior a este que findou agora, as consultas médicas baixaram 24,5%. Portanto, houve uma diminuição de cerca de 3.600 consultas médicas. Mas o grosso dessa diminuição foi após 2011, com a quebra, com a suspensão das comparticipações, não é? Portanto, enquanto nós, em 2010, para ter uma ideia, tínhamos 15.990 consultas, nós, em final de 2013, estávamos com 12.395, ou seja, menos 3.595. Depois, no quadriênio, 2014, 2015, 2017, essa baixa cifrou só em 8,5%. Nós conseguimos estagnar a diminuição que foi abrupta nos primeiros anos após a suspensão, e naquele quadriênio 2010-2013. Sendo que, ao nível nacional, a baixa foi enorme. Nós, neste momento, estamos com menos de metade de termalistas que tínhamos há 10 anos atrás. Muito menos. E isso no setor clássico? No setor clássico, portanto, só na parte do setor clássico. E o que é que acontece? Ainda no ano passado, 2017, a nível nacional, o termalismo clássico voltou a diminuir pouco, mas diminuiu cerca de 0,5% em relação a 2016. O que deve ser toda esta política que tem a ver com o fruto que está-se a colher, ao fim e ao cabo. Porque a falta de aposta no termalismo enquanto uma cura termal na área médica e na área de saúde, que foi feita ao longo dos anos 2005 e seguintes, levou a que as pessoas cada vez procurassem menos as termas. Depois é um conjunto de fatores, é a crise económica, é a situação das reformas. Hoje em dia, ninguém se reforma antes de 66 anos. E, portanto, nós, em 2005, todas as pessoas, a maior parte das pessoas com a ADSR, 55 anos estavam reformadas e vinham para as termas. Hoje em dia, ninguém consegue tirar 14 dias de férias a seguir. Portanto, o paradigma social e sociológico mudou radicalmente. E, nesse aspecto, tem que ser justo, com algumas críticas que têm sido feitas, o termalismo foi muito conservador e manteve-se numa postura muito conservadora, em grande parte pela pressão da classe médica que vinha do antigamente, em que via o termalismo naquela componente só médica dos 14 dias e não fugia daquela perspectiva e não se adaptou a estas novas necessidades sociológicas. França é o berço do termalismo e o nosso termalismo é muito baseado no que é o francês. E em França, as curas termais de 18 dias, que são 18 dias, são comparticipadas pela Segurança Social, pela Segurança Maladie francesa e um conjunto de outras despesas, inclusive alojamento, etc. Mas eles próprios começaram a criar novas curas de 6 dias, 8 dias, de 4 dias, coisas diferentes para se adaptarem a esta nova circunstância que está a acontecer em todo o mundo. E nós temos que nos adaptar porque hoje em dia, cada vez mais, o que acontece? Eu não tenho pessoas a fazerem 14 dias de tratamento. Tenho 10, 12 dias, 8 dias, porque não tem tempo, não tem disponibilidade para estarem cá tantos dias. Isso depois repercute também ao nível da faturação, não é só o número de clientes, mas também a faturação média por cliente. Mas se, porventura, conseguisse diminuir esses dias de tratamento, em vez dos 14 dias passasse a fazer pacotes com 6, 8 dias, é possível também, por outro lado, elevar o número de clientes, cativar novos públicos e, com isso, aumentar a faturação. Que tipo de estratégia é que está a ser delineada nesse sentido, de forma a tentar reverter, de alguma forma, estes efeitos que são provocados por estas alterações sociais que têm existido? Claro, nós temos desenvolvido por 2 patamares. Um tem a ver com grupos
criar pacotes especiais para grupos e, por exemplo, agora no mês de março, posso dizer que os primeiros 20 dias de março vão estar cheios, o balneário vai estar cheio só com grupos ligados a câmaras municipais, juntas de freguesia, principalmente a Grande Lisboa e Leiria, em que fazemos pacotes especiais à medida para esses grupos. E têm chegado numerosos grupos e cada vez mais nesta época, portanto, baixa que nós canalizamos para novembro e para março esses grupos. E depois introduzindo novas apostas. Estão a ser lançados, e no passado já começaram a ser comercializados, programas de prevenção de saúde, não só de saúde, porque temos que ser justos, que é assim, a parte médica e a medicina tem aqui um papel fundamental e não podemos fazer disto bom para tudo, né? E, portanto, os 14 dias é o que é justo, o que é adequado e que cientificamente é reconhecido como fazendo bem em termos terapêuticos, as propriedades terapêuticas da água funcionam nos 14 dias, mas há outro tipo de apostas que podem ir mais para a prevenção da saúde. E nós temos programas de prevenção de saúde, 5 dias, 4 noites, e esses pacotes têm vindo a funcionar em parceria com hotéis que englobam alojamento e englobam também outro tipo de apostas na parte da prevenção, quer seja de costas leves, pernas, anti-stress, e são novas formas de comercializar e de vender as termas. Doutor, relativamente à questão das termas e aos produtos que as termas têm para disponibilizar e oferecer a toda a população, há uma questão que também acho que se pode colocar, que tem a ver com a interligação entre as termas e a comunidade local. Obviamente que há um período que é mais forte, que é chamada época alta, mas há também uma chamada época baixa que, peço desculpa se estiver errado, mas poderia ser mais potenciado em termos daquilo que é a população, não só de São Pedro do Sul, mas eventualmente aqui nos concelhos limítrofes de Lafões. Pelo menos não tem havido, digamos assim, uma promoção mais agressiva, de forma a que as pessoas que são aqui da região possam, a custos mais reduzidos, digamos assim, utilizar o estabelecimento termal durante essa época baixa, que certamente tem lá os funcionários a trabalhar e aos quais a termalistura tem que pagar, bem como aos clínicos, e provavelmente, se calhar, há alturas em que não tem muito para fazer nesta época baixa e poderiam estar ocupados com esta população local aqui a um preço mais reduzido. Nós, o trabalho que temos feito na época baixa tem a ver com duas situações. Uma, temos trabalhado a parte do termalismo social, em parceria com a Câmara Municipal. Foi um projeto que foi lançado do termalismo social junto às IPSS, que tem funcionado muito nesta época baixa e, portanto, permite-nos ter logo um conjunto de utentes elevado a esse nível. E esgotam os recursos da termalistura? Não esgotam os recursos. Nós, há cerca de 3 anos, e inclusive na anterior administração, foram feitos alguns projetos, alguns programas específicos para a zona de Lafões, e posso dizer que o retorno não foi muito bom. Não foi, embora, e até foi mais trabalhado para a anterior administração, digamos que a procura não foi muita em relação àquilo que se expectava. No entanto, penso que pode ser trabalhado, e nós temos essa ideia de trabalhar mais a parte do bem-estar, e agora com a parte do Instituto Aqua, se calhar trabalhar a parte de proximidade mais na área do bem-estar do que propriamente na área do terrorismo terapêutico, sendo que, como disse há pouco, o nosso delegado de informação vai ter que trabalhar muito aqui o ACES de Lafões, junto dos médicos e dos clínicos daqui do Centro de Saúde, para tentar ao máximo convencê-los a mandar, digamos, que encaminhar utentes para as termas. Mas, ao nível dos recursos humanos, também não é totalmente assim, porque assim, nós, na altura baixa, e por uma forma de gestão que temos muito em parceria com os funcionários, e tem que dar um grande reconhecimento aqui aos funcionários, temos trabalhado sempre em modo de quase banco de horas, ou seja, nós no inverno trabalhamos só 30 horas, porque os funcionários de verão estão a fazer 40 horas, e depois nós de inverno compensamos sempre e fazemos horários reduzidos e só fazem 30 horas, e é uma forma de reconhecimento pelo esforço acrescido que eles fazem no verão. E, portanto, o inverno tem estado este ano, por exemplo, posso lhes dizer que estivemos quase sempre lotados em termos de capacidade de resposta no balneário. Doutor, para além da questão das coparticipações, já lá ia para tentar perceber que novidades é que nos pode dar a esse respeito, se é que vão existir algumas, uma vez que está criada uma comissão para tentar avançar com esse dossiê.
Há uma outra situação que também terá a ver um pouco com aquilo que é a frequência ou não, ou pelo menos a quantidade de frequência ou não nas termas, e que se prendia ou que se prende com a questão do turismo sénior, que em tempos representou uma fatia considerável do número de aquistas que frequentavam aqui a Estância Termal de São Pedro do Sul. Tanto quanto eu sei, nos últimos tempos, essa é uma situação que tem estado suspensa, digamos assim. Há a possibilidade de realmente o Inatel voltar a colocar esse turismo sénior em andamento no que diz respeito à atividade termal, nomeadamente aqui às termas de São Pedro do Sul. Que tipo de demarches é que estão a ser desenvolvidas nesse sentido? Bem, nós, ao nível da Associação, estamos a falar mais a nível de relacionamento institucional com a Associação das Termas de Portugal, nós temos tido um conjunto de contactos com o Governo e com as entidades governamentais acerca do que se pode fazer e do que deve ser feito com o termalismo. No que toca à parte das comparticipações, portanto, esse foi um dossiê que, em determinado momento, nós pensámos que estava fechado, mas que não está completamente fechado. As comparticipações foram reintroduzidas por via de uma norma no Orçamento de Estado, para 2017, mas a verdade é que verificamos que a norma é uma norma só programática, ou seja, houve ali, digamos, quase como um show-off político para todos ficarem bem na fotografia, que colocaram uma norma programática no Orçamento de Estado, devido a todas as pressões e mais algumas que foram sofrendo, e nossas, e todos os quadrantes, mas depois a norma não vem acompanhada de uma norma orçamental, e portanto não existe no orçamento verba alocada a essa norma programática. Daí depois o facto de ter sido constituída essa Comissão Interministerial. Posso lhe dizer que vai ter a primeira reunião já na próxima segunda-feira, dia 5 à tarde, em Lisboa, na ACSS, para começar a discutir a forma de implementar as comparticipações. Daí o facto de nós também não estamos a fazer muito alarido em termos comunicacionais da reintrodução, sendo que a última reunião que tivemos com o Secretário de Estado Adjunto, com o professor Fernando Araújo, o que nos foi dito é que estão a tentar, junto às finanças, desbloquear a verba, e portanto vamos tentar encontrar a forma de desbloquear a verba junto às finanças para serem reintroduzidas as comparticipações. E isso é algo que nos deixa apreensivos em perceber como é que vai ser a operacionalização desta reintrodução. Uma parte boa da conversa que tivemos com o professor Fernando Araújo é que o que se pretende não é voltar ao sistema de reembolso e, portanto, por despacho todos os anos, mas é criar uma legislação, ou por decreto-lei ou por lei, não faço ideia, que reintroduza ou que introduza uma vez por todas o termalismo na componente de Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, todos os anos automaticamente tem que haver verba no Orçamento de Estado para as comparticipações e não ter que haver sempre despachos ou coisas do género. Isso é um trabalho mais profundo, e daí a parte boa dessa comissão, que tem que ser um trabalho mais profundo, perceber como é que o termalismo passa a ser parte integrante do Serviço Nacional de Saúde, e estamos aqui numa oportunidade imensa, mas por outro lado traz algumas apreensões para o imediato, e para o imediato nós não sabemos como é que as coisas irão ocorrer. Portanto, nada está garantido que em 2018 possa haver participações do Serviço Nacional de Saúde para os tratamentos termais? Eu creio que se não houver, só quem fica mal são os deputados da nação. Depois de terem feito o que fizerem, terem colocado no Orçamento de Estado, se não conseguirem encontrar as vias operacionais para pôr em prática as suas normas programáticas, acho que quem fica mal são os deputados da nação. Vamos esperar e aguardar com calma e serenidade, como se diz, para esperar o que é que acontecerá. Mas haverá outras novidades ao nível do turismo, e nós temos tido uma relação muito, muito próxima e muito boa com a Secretaria de Estado do Turismo, e tem sido incansável no apoio ao termalismo, tem sido a grande dinamizadora, ao fim e ao cabo, do termalismo em Portugal, neste momento, uma vertente mais turística, pronto, como lhe competirá, e será lançado brevemente, está neste momento para despacho do Turismo Portugal, e está garantido já o despacho favorável de um programa de vouchers termais que andará na ordem dos 250 mil euros para repartir pelas estâncias termais portuguesas, em que será um apoio à produção no aspecto de dormidas, ou seja, serão distribuídos vouchers de 50, 75 euros e 100 euros para programas de bem-estar junto com dormida, e portanto é mais um incremento para a parte do bem-estar, e daí nós sabemos que o bem-estar é sempre uma primeira linha para depois alguém utilizar as termas de uma forma mais forte, e esse também é um projeto que está neste momento em andamento e que será lançado muito brevemente, e como disse, estamos à espera da parte do termalismo sénior. Tenho que reconhecer que a nossa relação com o Inatel não tem sido fácil, o Inatel é um parceiro muito importante para o termalismo em Portugal, não só para São Pedro do Sul.
Como disse bem, no passado nós já chegamos a receber cerca de 2.500 aquistas só por via do termalismo sénior. E neste momento, no ano passado, pela primeira vez na vida, não recebemos nenhum termalista pelo termalismo sénior. Porque, embora o termalismo sénior tenha acabado enquanto comparticipado pelo Estado em determinado momento, penso que 2013, continuou o Inatel a desenvolver programas próprios de termalismo com os seus fundos próprios. No ano passado não o fez e neste momento não existe programa de termalismo sénior. Nós temos feito grande pressão junto do Ministro Vieira da Silva para que tal venha a acontecer. Fomos surpreendidos recentemente por um despacho publicado em Diário da República com data de 29 de dezembro da criação de um programa 55+, que, com apoios de fundos comunitários que ainda não percebemos, estamos à espera da reunião para perceber que programa é esse e como é que ele vai ser encaminhado para o termalismo, mas é fundamental que tal venha a acontecer. E nós vamos dar o exemplo do que acontece em Espanha. Em Espanha, a semelhança que existe com o termalismo sénior é o programa gerido pelo INSERSO e abrange 200 mil espanhóis por ano. No início do ano, cada balneário já sabe quantas vagas vai ter que alocar àquele programa e já sabe como é que vai poder gerir, já sabe quantas pessoas vai ter só da parte do INSERSO. Portanto, doutor, acredita que será possível, digamos assim, neste ano de 2018 haver uma reversão nesta questão do turismo sénior e podemos ter em 2018 o regressar desses termalistas que habitualmente visitavam São Pedro do Sul, quer seja através desse novo despacho do Ministro Vieira da Silva, quer seja através de uma própria política autónoma do Inatel, que seja possível pelo menos acrescentar algo a esses números? Estou confiante que sim. Eu acho que é uma das funções primordiais do Inatel e do Ministério da Solidariedade Social e, portanto, estou confiante que tal venha a acontecer este ano e que este ano seja um ano totalmente de inversão do que tem sido esta política ao longo dos últimos anos e sinceramente é algo que me seja desgostoso. Destes 2 anos de governo tem sido a área que nós temos tido menos resultados, tem sido esta área. Doutor, mudando aqui um pouco a agulha nesta nossa conversa, já aqui falamos sobre a questão da renda que a Termalistur paga à Câmara Municipal, que penso que será para a generalidade das pessoas um valor considerado exagerado para aquilo que são os valores de mercado. Tentando perceber bem qual é que é a realidade atual, qual é que é a situação em termos da dívida da Termalistur à Câmara Municipal, o que é que está aqui, que números é que estamos aqui a falar e como é que esta situação pode, na sua opinião, ser de alguma forma corrigida para tentar equilibrar aqui um pouco a situação? Bem, a situação, e uma das coisas também que tenho que reconhecer que me fez aceitar e continuar este projeto foi uma conversa que nós fomos tendo ao longo tempo com a Câmara Municipal e com a atual maioria, em que achava que o próprio enquadramento do Termalistur tinha que ser alterado e que não podia continuar com este enquadramento. E, portanto, nós começamos a incitar todos os esforços, quer do ponto de vista da Câmara Municipal, para se poder adaptar às circunstâncias, quer do ponto de vista da Termalistur, para encontrar um novo enquadramento financeiro para o desenvolvimento da sua atividade. E o que ficou definido, e penso que irá uma próxima reunião de Câmara, será a redução substancial da renda que a Termalistur paga à Câmara Municipal para valores de mercado. Para valores de mercado, não sendo uma renda financeira que é um pouco quase como encapotada para desviar o resultado líquido, mas trabalhando uma renda a preços de mercado. Os preços de mercado andam nos 4, 5% sobre o valor patrimonial dos edifícios. Neste momento nós temos um edifício que é da Câmara Municipal, que é o Balneário Rainha Dona Amélia. É sobre esse valor patrimonial que nós devemos achar a renda comercial a pagar à Câmara Municipal. Doutor, para que os nossos ouvintes percebam, a Termalistur atualmente paga cerca de 60 mil euros por mês. 65 mil euros por mês. E fazendo essa extrapolação com base nesses dados que me acaba de referir, quanto é que seria o valor que eventualmente a Termalistur pagaria? Estamos a falar de uma redução para cerca de 10% do atual. Apenas 10% do atual?
E isto não iria manter na mesma situação da termolistura em dificuldades apenas com a redução de 10% no valor de renda? Porque a questão que se coloca é só uma questão contabilística, ou seja, porque o valor que nós temos que pagar de renda, que entra nas nossas despesas, é muito superior ao valor que nós temos de amortizações e de custos financeiros. Portanto, se nós reduzirmos a renda para os valores de mercado, a Termolistura passa a apresentar resultados líquidos positivos desde logo. Doutor, há aqui uma questão que também, já agora que me fala na apresentação dos resultados líquidos positivos, que eu gostaria de lhe colocar, que é o seguinte: o cenário não mudou significativamente. O doutor entrou para o Conselho de Administração da Termolistura em finais de 2013 ou em janeiro de 2014. O primeiro ano em que esteve em funções como Presidente do Conselho de Administração foi o ano de 2014, na sua totalidade, e nesse ano a Termolistura conseguiu apresentar um resultado líquido positivo, se eu não estou em erro, a rondar os 150 mil euros, por aí assim. Porquê que nesse ano, 2014, foi possível conseguir um resultado líquido positivo nessa ordem e depois, nos 2 anos seguintes, há um conjunto de situações. Primeiro, em 2014, há operações contabilísticas que puderam ser feitas. E isto, como todos saberão, há a contabilidade e há a tesouraria e há todos os aspectos. Portanto, há operações contabilísticas que puderam ser feitas. Por outro lado, chamada engenharia financeira, é isso? Grosso modo. Grosso modo. Por outro lado, nós passamos e lhe demos, da anterior administração, um investimento negativo. Pela primeira vez na vida, a Termolistura apresentou nos 4 anos anteriores um investimento negativo de 90 mil euros. Nos 4 anos em que nós tivemos impulsões da anterior administração, nós fizemos um investimento de 540 mil euros. Houve necessidades urgentes, prementes, de fazer alguns investimentos nos balneários, porque senão voltámos àquilo que já tínhamos antigamente, que era balneários a cair de velhos, balneários sem... Eu, quando cheguei em 2013 ao balneário, havia equipamentos que não funcionavam, pura e simplesmente. Estavam variados e não funcionavam. E, portanto, nós tivemos que fazer um trabalho imenso de recuperar todo esse património que estava obsoleto, pinturas, arranjos, etc., que levou-nos a grandes investimentos de novo para conseguir manter os balneários com capacidade de atendimento adequado quanto a nós. Por outro lado, há aqui um fator que altera muito a circunstância, que é o aumento do salário mínimo. Os custos com pessoal, quer queiramos, quer não, aumentaram e muito devido a estes aumentos que têm havido de salário mínimo nacional, como sabe, tem impacto hoje em dia muito grande nas empresas que têm uma mão de obra muito nivelada pelo salário mínimo. E é o caso da Termolistura. Que é o caso da Termolistura. Doutor, relativamente à questão da Termolistura, ainda há aqui um outro aspecto que tem a ver com a área económica, com a área financeira, e que poderá, de alguma forma, significar aqui também algum estrangulamento para a empresa. Tem a ver com aquele processo da inspeção tributária que foi colocado a propósito do IVA, relativamente ao final da década de 2010, depois nos anos subsequentes. Tem havido algum tipo de desenvolvimento ou não? O único desenvolvimento que lhe posso adiantar é que neste momento já tenho a inspeção 2014. Portanto, isto, todos os anos temos inspeções de finanças e neste momento está a decorrer a inspeção 2014. Não, os processos fiscais, como é de conhecimento público, são processos extremamente morosos, ficam às vezes dezenas de anos nos tribunais administrativos fiscais e o processo continua pendente. Nós achamos que temos toda a razão. O próprio Estado veio depois aclarar e dar-nos razão, mas vale o que vale, né, quando a situação entra em pendência jurídica e, portanto, é um processo que estará para durar, como costuma dizer, porque mesmo havendo uma decisão depois da primeira instância, se nos for desfavorável, porque contamos que não, haverá sempre recurso. Se for desfavorável à Fazenda Pública, penso que não haverá recurso, porque o Estado já reconheceu claramente que errou naquela circunstância. Portanto, esse é um assunto sobre o qual o Soutor dorme descansado. Completamente. Soutor, há pouco falou-me que as termas têm projetos ambiciosos, preparam novas apostas. O que é que nos pode, de alguma forma, desvendar em relação a todo esse processo? Bem, as
As termas têm, digamos que neste momento estão num período de algum dinamismo e de uma mudança no seu paradigma a 2 níveis, ou a 3 níveis, um termal e Mistura, um Câmara Municipal e um dos privados. Como referi há pouco, e penso que poderei afirmá-lo, já é público, foram já aprovados 2 grandes projetos na Termas São Pedro Sul, a requalificação do Hotel Volga e a requalificação do Hotel Lisboa, que são 2 grandes empreendimentos com grande carisma e com grande história na Termas São Pedro Sul, e que vão qualificar de um modo muito acentuado a oferta. E isto, como sabemos, no turismo vive muito a parte privada, e aqui a parte dos balneários trabalham muito em conjunto. E, portanto, se nós tivermos uma oferta qualificada, melhor na parte dos hotéis, todos nós ganhamos. Estão outros projetos também ainda para ser apreciados e para sair, neste momento, do Portugal 2020 e do SI2E, com vários hotéis a apresentar projetos. Portanto, aí demonstra o dinamismo do setor privado, mas também o acreditar deles num novo tempo, e neste tempo que está a melhorar. E, portanto, essa parte para-nos registar, porque, sem dúvida, vai requalificar muito ali a oferta hoteleira. Por outro lado, a Câmara Municipal, com a obra do balneário romano, que é um ex-libris, e pensamos que vai ser um atrativo enorme do novo turismo para São Pedro Sul, para as termas de São Pedro Sul, e do que é o maior investimento a nível cultural toda a região centro, mais o investimento que agora vai ser lançado brevemente, penso que para concurso brevemente, da ligação da ecopista ao centro das termas, com percursos pedonais, com a obra que está a ser feita de melhoria das condições do rio, com a etar que está a ser construída e a requalificação já de alguns passeios que vai ocorrer na zona da escola primária. Todo o espaço público vai melhorar substancialmente. Isso é uma grande atração para quem faz turismo, porque hoje em dia as pessoas não vêm só fazer termalismo, é fazer termalismo e turismo, porque como só se consegue ter poucos dias de férias, tem que se fazer os 2 em 1, turismo e termalismo ao mesmo tempo, aproveitando as férias. E, portanto, estes 2 atores, digamos, que estão a trabalhar em pleno, e acho que são novidades muito boas. Do ponto da Termal Mistura, nós neste momento estamos para executar um projeto de requalificação de parte do balneário Dom Afonso Henriques para criar uma fisioterapia com melhores espaços e melhores condições. A fisioterapia para nós é um ponto de grande aposta e de grande desenvolvimento, e, portanto, vamos ter espaços muito adequados novos para a fisioterapia, e estamos a acabar de desenvolver o projeto de requalificação do balneário Rainha Dona Amélia. É um projeto ambicioso, que reconheço que neste momento não tenho financiamento para ele, temos que encontrar onde o podemos financiar, mas também sem projeto não conseguimos ir a qualquer tipo de financiamento. E é um projeto que vai nessa nova onda dos novos balneários, com tratamentos muito direcionados para a parte da prevenção, do bem-estar, da prevenção de saúde, muito ligados também à dermocosmética e à parte dermatológica, e, portanto, é um balneário que, quanto a nós, vai ser um ex-libris quando estiver requalificado ao nível nacional e ao nível internacional. Doutor das Termas, vive-se aqui o cenário em que a Termalistur tem a gestão da estância termal, das águas termais, e depois a Câmara acaba por ter a gestão de todo o resto. Como é que funciona aqui a interligação entre a Câmara e a Termalistur na gestão de um todo, daquilo que é a oferta que é disponível lá a quem nos visita na linha das Termas de São Pedro do Sul? O relacionamento é ótimo entre a Câmara e a Termalistur? Há aqui algumas arestas a limar? Como é que as coisas estão? Não, o relacionamento é diário e é toda a hora, todo minuto, como pode imaginar. Não é? Portanto, qualquer situação que é necessário resolver, nós resolvemos de imediato. Há um canal direto de diálogo entre a Câmara Municipal e a Termalistur, e um apoio total entre as 2 partes, e penso que nesse aspecto nunca as coisas estiveram tão bem como estão agora, e, portanto, trabalhamos em conjunto plenamente, mas também com os privados. Eu subsaio essa situação. O canal de diálogo com todos os operadores privados está sempre aberto, e temos dialogado permanentemente, estamos em total sintonia. Qualquer coisa que, ou seja, um grupo, ou seja, um pequeno grupo que venha, que é necessário fazer visitas ou percursos, ou parte turística, ou parte de tratamentos, nós adaptamos a todas as circunstâncias que nos é solicitado, e, portanto, tem sido nessa base que nós temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos. Doutor, há uns anos havia, pelo menos passava um pouco essa imagem de que os privados das termas olhavam bastante mais para o seu umbigo e estavam um pouco preocupados com aquilo que era o desenvolvimento global das termas em si. A filosofia presentemente é diferente? Eu não sei se essa filosofia alguma vez existiu. Agora, o que eu sinto... Pelo menos a imagem passava um bocado essa. A verdade também é que
temos que ser justos. As termas, como era um negócio muito próprio, houve em determinados momentos da vida que sempre funcionou um bocadinho à margem do que era o Conselho. Temos que ter essa ideia e viveu um bocadinho fechado entre si e às vezes não conseguiu vender, digamos, para o Conselho como é que funcionava e como é que as coisas estavam a decorrer, ao mesmo tempo que o Conselho olhava com certa desconfiança para as termas. E, portanto, esse é um trabalho que tem vindo a ser feito e penso que ainda pode ser melhorado, e inclusive da parte da Termal Isturo, para abrir-nos mais ao Conselho, como disse há pouco, e tentar mostrar mais o que é que as termas são e como é que elas funcionam. E eu penso que os privados têm noção, e como desde a primeira hora, e eu lembro logo em novembro de 2013, nós tivemos uma reunião, nós, Câmara e todos os privados das termas, claramente a dizer qual era o nosso projeto, para onde caminhámos, qual eram as nossas apostas, que me permitiu também a cada um deles estar sintonizado e perceber onde é que ele tinha que intervir e qual devia ser a sua aposta de negócio. E, portanto, estes projetos agora estão a culminar com essas aprovações de vários milhões de euros, tem a ver, ao fim e ao cabo, também com isso. Percebermos todos, cada um, o que vai fazer, onde se deve posicionar e qual vai ser os objetivos a alcançar. Isso é primordial para qualquer negócio. Doutor, em termos também, penso que terá sido no início do seu anterior mandato enquanto Presidente da Termal Isturo, chegou a ser apresentado nas termas um estudo elaborado pela Universidade de Aveiro, que de alguma forma traçava linhas estratégicas para aquilo que devia ser o desenvolvimento da estância termal. Que tipo de aproveitamento é que tem sido feito desse documento? Tem realmente valido a pena ter efetuado esse mesmo estudo? Tem-se tirado daí dividendos? Como é que está essa situação? Sem dúvida alguma, mas é aquilo que eu estava a dizer há pouco. E esse documento, ao fim e ao cabo, foi a nossa matriz, e foi com base nesse documento que todos tivemos conhecimento, quer operadores públicos, quer privados, que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Posso lhe dizer que neste momento 75% do documento está aí já concretizado. O que está a ocorrer neste momento, até é uma coisa diferente, nós estamos a fazer a revisão do documento. A própria Universidade de Aveiro vai fazer a revisão desse documento, está já a trabalhar nesse projeto, permitindo verificar aquilo que foi executado, aquilo que não foi executado, porquê que não foi executado, e apresentando uma proposta para os próximos 5 anos, pelo menos. E, portanto, em parceria, trabalhando com os privados, com as apostas, percebendo essas novas dinâmicas que aconteceram com a Portugal 2020, e vamos lançar aqui, ao fim e ao cabo, um novo documento que será a próxima estratégia para os próximos 5 anos, sendo que esta correu muito bem e a execução tem sido, como lhe disse há pouco, deve estar na ordem dos 70% a 75%. Doutor, para além da capacidade terapêutica da água e da sua capacidade também para proporcionar lazer e bem-estar, há outras capacidades que as águas termais São Pedro Sul têm, nomeadamente ao nível energético, e agora está um pouco mais na moda falar-se do aproveitamento geotérmico, e há outros, nomeadamente da aquacultura. Há algum tipo de estratégia já pré-definida em termos daquilo que pode vir a ser o aproveitamento do excedente de calor que existe na água termal de São Pedro Sul? Sim. Além daquilo que já existe, atualmente. Sim, esse é outro projeto que nós temos em mão. Neste momento, até posso lhe adiantar que ainda na semana passada estivemos reunidos na Direção-Geral de Energia e no Fundo de Apoio à Inovação, eu e o Dr. Pedro Mouro, Vice-Presidente da Câmara Municipal, a tratar deste tema. No final de março irá ser elaborada uma candidatura ao Fundo de Apoio à Inovação, que será uma candidatura em consórcio entre a Câmara Municipal, a Termal Isturo e todos os operadores privados tiverem condições de poder entrar nessa candidatura, para conseguir aproveitar e maximizar o aproveitamento geotérmico e levar o aproveitamento geotérmico a mais hotéis. Como sabem, neste momento existem só 2 hotéis com utilização da geotermia para aquecimento das águas sanitárias e do ambiente, e nós queremos levar, tanto mais que existem condutas para levar a geotermia de um projeto inicial espalhadas pelas termas, e com esta obra que nós pensamos que a candidatura andará na ordem de 1 milhão de euros, iremos lançar agora em março. Esperemos que no próximo inverno temos as condições já para ter geotermia em muitos mais hotéis e muito mais instalações. Doutor, há pouco falou-me também das outras valências das termas, que não passa pela área do termalismo terapêutico, mas que passa pela área da fisioterapia, que tem sido também
uma das apostas da substância termal. Recordo que nesse aspecto alguns dos elementos da oposição têm também questionado um pouco essa aposta, dando a entender que de alguma forma isso pode pôr em causa até as próprias clínicas existentes aqui em São Pedro do Sul, que se dedicam também a esse tipo de serviços. A Termalistur é uma concorrente da iniciativa privada nesse setor da fisioterapia aqui em São Pedro do Sul, ou dedica-se a um extrato da população completamente diferente? Eu acho que isso é algo que sinceramente me deixa espantado. Eu acho que é uma análise totalmente despropositada, e quem não conhece o que é a realidade da fisioterapia nesta área de São Pedro do Sul, peço desculpa com a minha sinceridade, mas não devem conhecer o que é a realidade da fisioterapia desta área de São Pedro do Sul, porque 95% a 97% dos nossos utentes são utentes fora da região de Lafões. Já nem falo de São Pedro do Sul, falo da região de Lafões. Portanto, são pessoas que nunca viriam a São Pedro do Sul a uma fisioterapia. Depois, o extrato da população que frequenta a fisioterapia é uma postura, muitas vezes, até mais de prevenção do que propriamente de reabilitação. Porquê? Porque nós, a nossa fisioterapia, como conseguimos aliar a parte da balneoterapia, da água termal, com a parte da eletroterapia e das técnicas normais de fisioterapia, produz resultados muito apreciáveis e muito bons, e por isso é muito procurado. Sendo que o valor também que nós cobramos e o valor da tabela de preços é muito mais elevado que qualquer fisioterapia normal. Um tratamento de fisioterapia que numa clínica normal aqui poderá custar 200 euros, na Extrema São Pedro do Sul custa 500. Temos que ter bem essa noção, e por isso é que ela tem crescido muito, e em faturação e em número de utentes, porque os resultados são ótimos. Daí que a postura no mercado, o tipo de clientes que temos, não tem nada a ver com o que acontece nas outras clínicas que existem aqui, no concelho e na região de Lafões. Não é dizer que elas estão a trabalhar mal, muito pelo contrário, mas são formas de trabalhar diferentes e perspectivas totalmente diferentes para mercados diferentes. Do mesmo modo, achamos que tal tem contribuído muito para a credibilização dos balneários termais, porque os balneários termais, como disse há pouco, não podem ser só vistos na questão de termalismo clássico. Tem que ser enquanto entidades, enquanto organizações de saúde, que prestam um conjunto de atividades ligadas à saúde, que estejam conectadas ou conexadas com a água termal, com a água mineral natural. E, portanto, tudo que for conectado com a água mineral natural deve e pode ser prestado num balneário termal. Portanto, faz todo sentido. E nós, neste momento, temos talvez seis fisioterapeutas a trabalhar connosco. E eu também questiono se eles não estivessem na Extrema São Pedro do Sul, estariam em São Pedro do Sul a trabalhar. Portanto, é uma aposta para manter e para reforçar. É uma aposta para manter e para reforçar, e inclusive eu posso lhe dizer que amanhã irei ter reunião com alguns médicos fisiatras para avaliar o corpo clínico da fisiatria. Doutor, uma das outras apostas da Termalistur, que aliás criou também alguma polémica no início do seu primeiro mandato, tem a ver com a questão do lançamento dos produtos Aqua, ultrapassada toda a polémica relativa a quem tem a responsabilidade do quê e toda essa temática que durante alguns meses animou a opinião pública. Nesta altura, qual é que é o ponto de situação dos produtos Aqua? Onde é que eles estão efetivamente disponíveis? É apenas na cadeia das lojas Pingo Doce, naquelas lojas especializadas nestes produtos de beleza? Há a intenção de se espalhar em mais locais? Em termos das gamas dos produtos, há a intenção de, a breve prazo, lançar novos produtos? Trace-nos um pouco o ponto de situação relativamente a toda esta temática Como compreenderá, não vou iniciar o processo por esta discussão, porque já mais que encerrado. Vamos falar do futuro, acima de tudo. A dermocosmética foi uma aposta da Extrema São Pedro do Sul em boa hora, e é uma aposta ganha e uma aposta de futuro, sem dúvida alguma. Nós, neste momento, a faturação dos produtos e, portanto, a venda de unidades está a crescer na ordem dos 60% ao ano. Este ano a faturação já atingiu cerca de 170 mil euros e, portanto, é algo que nós continuamos a apostar e que pensamos que irá crescer, e posso-lhe confidenciar uma forma muito audaz, se calhar, gostava de chegar ao final do mandato com uma faturação a rondar 1 milhão de euros.
Sendo que, neste momento, nós estamos num período de negociação com novos distribuidores. Isto é uma área de uma concorrência ferozíssima. Como sabem, toda a parte dermocosmética está nas mãos dos grandes grupos da L'Oréal e Pierre Fabre, e, portanto, tem quase o monopólio da distribuição em Portugal, e não é fácil entrar na distribuição, porque quem conhece dermocosmética sabe que a produção tem um custo baixíssimo. O custo é a distribuição e o marketing que está associado. Nós, neste momento, estamos a negociar com a Wells, que tem uma rede bem conhecida a nível nacional, não só nos supermercados do continente, mas hoje até também já em lojas de rua. Portanto, tem uma negociação que está a decorrer. Vamos ver como é que as coisas se vão desenvolver. Estamos a negociar também com a rede dos espaços de saúde do Pingo Doce, o alargamento da rede da sua distribuição, e ao mesmo tempo o nosso comercial, o nosso delegado de informação que está na rua, ao mesmo tempo que vai fazendo informação junto dos clínicos, também vai percorrendo mais farmácias para procurar, junto de mais farmácias, alargar cada vez mais a disponibilidade dos produtos Aqua nessas farmácias. Depois, esperemos até à primavera lançar toda uma plataforma digital de comercialização também com microsite só dirigido ao Aqua, porque, como sabem, cada vez mais a parte digital e a parte das vendas por internet é algo que está a crescer exponencialmente, e, portanto, vamos apostar muito fortemente nessa área também. E, portanto, ao nível da distribuição está um pouco esta a nossa postura, sendo que também sabemos que quanto mais utentes tivermos, e quanto mais pessoas tivermos nesta terma São Pedro Sul, mais nós conseguiremos vender também no local de venda, que são os nossos sabinos balneários termais. Isto associado a duas componentes que nós estamos a intervir nos balneários. Uma é com o Instituto Aqua, em que toda a parte do bem-estar está alicerçada com massagens e tratamentos com produtos Aqua, e, portanto, a ideia mesmo da requalificação do balneário Rainha Dona Amélia é transformá-lo num instituto de aplicação e tratamento com produtos dermocosméticos Aqua, muito ligado a esta área, e, portanto, é uma área em que nós, ao mesmo tempo que estamos a prestar um serviço, divulgamos o produto e incentivamos ao consumo. E também o outro projeto que esperamos lançar até ao final do ano, que tem a ver com os aminetes nos próprios hotéis, ou seja, nos hotéis das termas, terem nos seus quadros aminetes Aqua específicos para levar ao cross-selling da marca ser cada vez mais conhecida, ter mais pujança. Portanto, há aqui um conjunto de atividades que nós consideramos fundamentais para uma maior aposta e maior notoriedade da marca. Sem dúvida que há um investimento muito grande a fazer ao nível do marketing, e, como sabe, está sempre dependente da disponibilidade financeira. Isto é sempre um ciclo vicioso. Quando não se tem dinheiro para investir, não se ganha; quando não se ganha, não se tem. E, portanto, é fugir esse ciclo que, ao fim e ao cabo, nós estamos agora a tentar. E pensamos... Fundos comunitários para isso também não estão disponíveis? Não estão disponíveis, embora nós tenhamos projetos em parceria com os operadores privados das termas na área de internacionalização das termas São Pedro Sul, e que, por maioria de razão, também os produtos Aqua e todo o destino de termas São Pedro Sul irá ser muito trabalhado. Existem candidaturas que foram aprovadas muito recentemente também na ordem de 1.800.000 euros só para a internacionalização, e, portanto, será uma nova etapa que nós vamos lançar agora muito brevemente. Temos sim um projeto que neste momento está para a apreciação de investigação e desenvolvimento tecnológico, mas para fazer um upgrade da dermocosmética para dispositivos médicos. Ou seja, nós achamos que a nossa água já está comprovado e com estudos tem propriedades muito boas a nível dermatológico, e o que nós queremos é vir a desenvolver um processo de investigação, tal qual foi feito este com a dermocosmética, um processo de investigação que leva à criação de dispositivos médicos. Sprays de limpeza de fossas nasais, papéis de criança, utópicas, etc. Portanto, vai ser feita uma investigação aprofundada para levar o Aqua para um patamar já de prescrição médica também e para a parte dermatológica. E esse é um projeto que nós estamos a aguardar. Fizemos a candidatura, estamos a aguardar a resposta a qualquer momento. Doutor, estamos a chegar ao final aqui do nosso tempo. Este fim de semana, um fim de semana marcado também pela realização da BTL em Lisboa. O município de São Pedro do Sul está presente com um stand próprio. A BTL é a Feira do Turismo, é o evento turístico em Portugal mais importante
Que resultados é que espera que a Termalistur possa também, de alguma forma, tirar desta presença na BTL em Lisboa? Bem, nós na BTL basicamente estamos em dois patamares ao fim e ao cabo. Estamos com o município de São Pedro Sul por um lado, como não podia deixar de ser, e estamos com as termas do centro no outro. E nós trabalhamos dois patamares um pouco distintos. Nós na BTL vamos lançar um conjunto de programas em parceria com o município e com os privados, em programas de 3 dias, 2 noites, com tudo incluído, ou seja, com os hotéis aderentes, com dormida, com comida, com passeios, com programas de bem-estar, e portanto esta nova filosofia que eu disse há pouco está a ser criada, trabalho totalmente em conjunto com o município, com os privados, permite criar estes pacotes de tudo incluído ao fim e ao cabo, que as pessoas querem comprar e querem saber logo tudo que vão ter direito, digamos, e quanto é que custa, e portanto estamos a criar esses programas nesta fase ainda só para a parte do bem-estar. Depois iremos passar para a parte da prevenção de saúde. A parte terapêutica é sempre mais complicado essa função, mas esta parceria vai ser para manter e vai ser para aprofundar, e foi criada uma equipa, digamos, multidisciplinar entre o município e a Termalistur, ao fim e ao cabo, que está a tratar toda esta postura. Do mesmo modo, nas termas centro, estamos a aprofundar cada vez mais a questão da rede, de modo a permitir que as pessoas, quando venham ao centro fazer termas, possam percorrer ao máximo as estâncias termais da região centro e conhecer a rede das 18 estâncias termais da região centro. Doutor, não sei se ficou alguma coisa por dizer que queira acrescentar relativamente àquilo que é a atual situação da Termalistur, ou aquilo que são as apostas futuras que a Termalistur tem ainda para desenvolver num futuro mais recente e que nos possa ter escapado ao longo desta nossa conversa. Não, eu só gostava de dizer a todos os nossos ouvintes que passamos por períodos complicados, sem dúvida alguma, no termalismo em Portugal. Penso que estamos em condições deste ano e nos próximos anos, devido a todas estas situações que eu referi, dar aqui uma volta e inverter esta tendência e, portanto, voltar a crescer cada vez mais e, em termos de utentes, de turistas, de faturação. E gostava, acima de tudo, que as pessoas olhassem para a Termalistur não só numa perspectiva redutora e às vezes com alguma demagogia intelectual quando olham só para os resultados líquidos, porque quando se olha só para os resultados líquidos de uma empresa, esquece tudo o resto que está por trás de uma empresa. Esquece dos 237 funcionários que estiveram a trabalhar no ano passado, esquece todos os utentes que estiveram, e esquece ao fim e ao cabo todo o passado, porque o que eu quero registar e quero que fique bem claro é que a Termalistur ao longo destes 14 anos de existência, já entregou à Câmara Municipal 20 milhões de euros. Isto está a cerca de 1,5 milhão de euros por ano. Ou seja, as pessoas só gostam de olhar para a parte que lhes interessa e esquecem toda a outra parte que se calhar não interessa tanto, mas que é a realidade. Sente-se por vezes magoado com algumas das críticas? Não, sem dúvida alguma, porque nós temos que ter a noção clara que quando vamos para estas funções temos que estar fora do debate político. A mim, o que me satisfaz é olhar para os números e perceber que quase 80% dos meus funcionários estão satisfeitos com a administração, que 85% dos utentes estão satisfeitos com o serviço prestado, que 90% pensam voltar para o ano. São estes números que me fazem trabalhar e que me fazem continuar a votar dia a dia. Não é o debate político, porque se fosse para isso, teria que estar na política e não teria que estar na administração da Termalistur. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Felicidades. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.